Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma conversa sobre a nossa disciplina de língua portuguesa na vertente de produção textual. Nós hoje vamos falar sobre um tipo de texto que não é muito explorado na sala de aula, mas ela é muito conhecido, que são os cartazes. No livro de vocês a gente tem a delimitação do cartaz de divulgação de filmes. A gente vai falar sobre cartaz em geral e depois delimitar um pouquinho para aqueles que fazem a divulgação de filmes. Então, cartazes de divulgação para filmes que estão sendo exibidos no cinema ou que serão. Como é que a gente pode entender esse tipo textual, escrever? Para começar a nossa conversa, eu trago para vocês o mesmo cartaz que tem lá no livro. Quando a gente partir para a atividade, vocês verão que a atividade de vocês será direcionada basicamente para esse cartaz. É o cartaz do filme bastante conhecido que se chama O Alto da Compadecida. Então, o primeiro ponto que está bem claro aí nesse cartaz é o título do filme. O título do filme está aí bem claro, O Alto da Compadecida. O nome dos protagonistas também vem bem evidente. A imagem aqui não está muito clara, mas quando vocês virem no livro de vocês vai estar bem mais claro. A gente tem a figura aí dos dois protagonistas e logo abaixo a gente tem o nome deles. O nome dos atores que fazem os personagens secundários também vem listado. O nome do diretor, a obra que foi inspirada. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante na confecção de um cartaz, que não é só o título, o nome do protagonista, o nome dos personagens secundários, o autor, todos esses elementos que nós já elencamos. O que é bastante importante na composição de um texto, de um cartaz, é a parte não verbal associada à parte verbal. Então, quando nós vemos um cartaz, o que nos salta aos olhos é logo a questão não verbal. Às vezes eu não consigo nem ler o que está escrito se eu tiver a uma longa distância, mas eu consigo enxergar a composição das cores, o jogo de cores, o formato, as margens. Então, uma das características do cartaz é a parte não verbal, a fotografia utilizada, as cores, as margens que compõem. Vocês podem perceber que esse cartaz aí, ele tem uma cor parecendo de terra, né? E a gente tem esse formato aí nas bordas, o que lembra um outro tipo textual que é bem próprio nosso, o do cordel, certo? Quando nós vamos escrever qualquer tipo de texto, em especial esse que nós estamos tratando, os cartazes, nós temos que responder algumas perguntas. Pensem comigo. Para quem foi feita? Quando eu vou escrever uma carta, eu tenho que pensar para quem eu vou fazer, para que eu utilize a linguagem e os termos corretos. Para quem é feito um cartaz? Geralmente para o público do cinema. Qual é o meio que irá circular? Vai circular na internet? Vai circular nos jornais? Com que finalidade eu faço o cartaz? Para expor? Para informar? Para que eu quero fazer esse cartaz? Eu quero divulgar? A conjunção das linguagens verbo-visuais provoca um efeito de sentido que pode despertar a curiosidade do espectador. Então, mais uma vez, está aqui chamando a atenção de vocês para as questões verbais e não verbais. A questão verbal, que é a parte escrita, ela é bem importante, uma vez que traz informações sobre o nome dos atores famosos. Então, aqui o Selton Mello, o Matheus Nachtigaele, acho que é assim. E também tem uma parte que chama muita atenção, que é, vou voltar aqui para vocês verem, a parte aqui de cima. Tem os dois personagens principais e lá em cima tem uma figura da Fernanda Montenegro,
que é uma atriz bastante conhecida. Então, o nome desses atores que fazem os personagens chamam a atenção do leitor. Então, o que o cartaz faz? Mais uma vez, ele informa, ele instrui, ele convence o leitor sobre algum assunto, ele divulga. Geralmente utiliza a linguagem verbal e a não verbal, havendo às vezes um predomínio. O texto tem uma linguagem bastante curta para uma leitura rápida. Ninguém quer ficar um bom tempo lendo um cartaz. A gente quer ver as principais informações, por exemplo, quando é a estreia, quem são os personagens, atores. E isso tem que ser de uma forma bem direta. A linguagem deve ser uma linguagem clara, objetiva, concisa e tem que estar de acordo com o público a que se destina. Então, se eu tenho um cartaz de um filme infantil, a linguagem tem que estar apropriada para esse público. Aqui eu trago outros cartazes que não de divulgação de filmes, para a gente poder perceber essas intenções. Ele já matou muita gente e pode estar solto nas ruas. Se nós tomássemos como base apenas o texto, a parte escrita, verbal, vou ler novamente para vocês. Ele já matou muita gente e pode estar solto nas ruas. A nossa primeira impressão era de algum assassino, uma pessoa muito perigosa. E quando a gente une esse texto verbal à imagem, aí a gente consegue compreender melhor uma campanha, né, que fala sobre o mosquito da dengue, que ele é realmente muito perigoso. Veja qual é a importância da linguagem verbo-visual nesse tipo de texto. Só assim a gente compreende que não está se tratando de um ser humano que é muito perigoso, que está solto pelas ruas, e sim do mosquito da dengue. E aí a gente tem a complementação onde diz: o mosquito da dengue é um inimigo perigoso. E aí traz um pouco mais de informações. Esse outro cartaz também é de uma campanha onde diz: um herói de verdade nunca morre. A gente olha a imagem, vê um rapaz com uma grande cicatriz e a gente consegue ler aqui onde diz: ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Então percebam que a união da linguagem verbal a não verbal é que traz a significação, é que traz a intenção daquele cartaz para o público leitor. Essas informações são informações bastante simplificadas, mas úteis na hora que nós, como leitores, encontramos um cartaz. Para poder exercitar essas informações, o que a gente conversou, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do cartaz da página 77 e respondessem as questões 1, 2 e 3 das páginas 79 e 80. Tem lá o nome da seção: Linguagem, Texto e Sentidos, porque começa na página 79 e termina na 80, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado e sanar essas dúvidas. Mais uma vez, um bom trabalho para vocês e até a próxima.